Fala palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis. Estava sumido de novo, eu sei, mas tive que resolver alguns assuntos pendentes. Estou trabalhando agora também, então as horas de almoço que eu tenho, às vezes eu uso para descansar e tal. Deu preguiça muito sim de fazer vídeos aqui pro canal, mas não vou prometer para vocês que eu vou ter que parar com isso para criar mais conteúdos aqui, para expressar minha opinião sobre os assuntos que vem acontecendo, tá? Não vou falar sobre os assuntos do Everton, do jogo contra a Portuguesa, né? Porque foi um jogo chato, um jogo bastante truncado. Depois da expulsão, claro, a gente teve facilidade, mas eu não vou falar sobre isso não, tá? Eu vou falar sobre Thiago Almada. É um assunto aí que vem acontecendo, que vem sendo falado aí, tanto na mídia palmeirense quanto na mídia internacional, digamos assim, né? Cara, o Palmeiras aí meio que encontrou outro meio de negociação, tá? De pegar o jogador por um empréstimo de 6 meses, com uma opção obrigatória de compra, ou seja, o Palmeiras solicitaria um empréstimo para que no meio do ano o valor fosse pago. Tá? Essa é uma das estratégias do Palmeiras, segundo aí o nosso palestra, né? Esqueci o nome do cara, perdão, tá? Isso aí é outra coisa que eu vou ter que melhorar. Trazer informações aqui concretas para que eu não possa ter dúvida. Mas se eu não me engano é Léo Barbieri o nome do cara, do nosso palestra. Tá? Um dos caminhos que o Palmeiras busca para poder trazer aí o Thiago Almada para o Palmeiras, tá? Bom, qual é a minha opinião sobre isso? Não tô tão otimista assim com essa negociação. Por quê? Porque o Benfica também teve uma solicitação de empréstimo. Falam também de Juventus querer aí o jogador também. E cara, para ser sincero, eu também não acho que o Atlético de Madrid estaria disposto a emprestar o jogador, tá? Não acho que o Atlético de Madrid queira vender o jogador para poder fazer caixa, para poder, quem sabe ali, uma necessidade grande de vender. Não vamos mais usar ele aqui e tal, então vamos vender. Não, precisamos fazer caixa. Não, é um jogador descartável para nós, não vamos vender. O Atlético de Madrid não está desesperado para vender o jogador, essa é a verdade. Tá? O Atlético de Madrid colocou o jogador à venda porque o Diego Simeone não está dando muitas minutagens aí pro Thiago Almada, tá? O que depende também é da vontade do jogador, tá? Se o jogador vai querer continuar na Europa, já que já recebeu sondagens aí de clubes europeus, ou se o Palmeiras vai conseguir convencer o jogador, vender o projeto para o jogador, tá? E trazer ele aqui para o Palmeiras. E cara, pelo andar da carruagem, pelo andar da negociação, acredito eu que o Thiago Almada fica na Europa. Isso não é informação, isso é opinião, tá? Porque eu não sou jornalista, eu sou apenas um comentarista, um otário falando aqui, falando baboseira aqui no YouTube, tá? Essa é a verdade. Mas eu não acredito que o Thiago Almada venha. Por quê? Porque o Palmeiras ele tá tentando fazer coisas mirabolantes, tentando empréstimo, coisa que Benfica também está tentando. O salário também do Almada é muito alto, então o Palmeiras está tentando nivelar de um modo que caiba, né, no objetivo da folha salarial do clube. Cara, se você quer o jogador, se você quer tirar ele da Europa e vender o projeto, pô, paga os 20 milhões de euros pro Atlético de Madrid, mantém o salário e acabou. Ou não vai me falar que o Palmeiras não tem grana para isso? Thiago Almada chegaria assim com o status de titular, ali no lado do Andrés, até porque o Alan, né, por mais que esteja jogando bola, eu não vejo o Alan como preferência do Abel, mas assim, a estratégia do Palmeiras pode até ser muito válida, talvez, pode até ser uma estratégia boa. Não, vamos se prontificar aqui financeiramente, né, vamos trazer o jogador por empréstimo de 6 meses, com opção de compra obrigatória,
E enquanto isso, né, nesses 6 meses, nesse intervalo aí de 6 meses, a gente vai aí se organizando financeiramente para pagar o Atlético de Madrid o valor que o clube espanhol quer, e a gente vai ter uma folga financeira melhor, né, vai ter uma situação financeira melhor do que pagar os 20 milhões agora. Pode ser uma boa estratégia. Mas o Benfica também está tentando isso, caramba. A Juventus está interessada no cara. Então, se você quer tirar o jogador da Europa, por que não pagar os 20 milhões de euros que o Atlético de Madrid está pedindo e trazer o jogador para cá? Mantém o salário dele. O Palmeiras tem grana. Grana o Palmeiras tem. Tem muita grana. Claro, foram 700 milhões investidos no ano passado, mas foram 700 milhões mal investidos. Isso tem que ser levado em consideração. Tá? Então, assim, na minha humilde opinião, eu acho que o Palmeiras teria que contratar o jogador em definitivo agora. Não ter uma estratégia de trazer o jogador por empréstimo para depois pagar o Atlético de Madrid, porque o Benfica já está tentando fazer isso. E eu creio que Benfica e Juventus querendo jogador, creio eu que o Almada vai escolher a Europa, vai escolher ficar na Europa. Tá? Mas não é garantido que o Almada tenha um protagonismo no Benfica, na Juventus. Pode ter no Palmeiras, mas isso aí o Palmeiras ele tem que convencer o jogador, tem que vender o projeto para o jogador. Tá? Eu entendo a estratégia do Palmeiras, se prontificar financeiramente para poder pagar o Atlético de Madrid no meio do ano. O Palmeiras aí planeja vender o Alan. Muitos clubes, alguns clubes italianos têm interesse no Alan. Mas, cara, se for para vender um projeto para o jogador e trazer o jogador para que ele não ficasse na Europa, tirar o jogador da Europa, na minha opinião, seria muito mais viável você pagar o valor que o Atlético de Madrid quer e manter o salário e trazer o jogador de vez para o clube do que fazer esse arrodeio todo para poder ficar com o jogador. É isso, rapaziada, tamo junto. Deixa aqui sua opinião nos comentários, o que você acha sobre essa negociação, se vai dar certo, se não vai dar. Tamo junto, abraço, é nóis e avante palestra.